pessoal! Oi, torcida querida! Eu sou Cida Lima, jornalista e mãe de jogador. Vocês já pensaram o seu filho jogar no maior clube com a maior torcida do Brasil? Isso é bom? Ou a responsabilidade aumenta muito? Neste episódio 13, eu vou estar conversando aqui com a Luana Ruel. Ela é a mãe do volante Guilherme Gomes, do Flamengo, do Rio de Janeiro. Siga nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal e também ouça o nosso podcast no Spotify. Oi, Luana, tudo bem? Muito obrigada por estar participando aqui do podcast. Tudo bem, e você? Eu que agradeço pelo convite. É uma alegria você estar participando aqui para contar para a gente aqui a sua história, viu? Luana, conta para mim. Eu agradeço. Conta para mim assim, o seu filho, ele está jogando num clube que é o Flamengo, que ele tem a maior torcida do Brasil. Você acha que com isso ele recebe mais cobrança? A responsabilidade é maior? Que sim. Acredito que sim. Não que os outros não tenham, né? Mas acredito que a torcida acaba acompanhando mais, a base também, por conta de ter as redes sociais, né? Hoje em dia consegue ter esse acompanhamento mais de perto, ver quando vai ter jogo, tem as transmissões, então eles pegam no pé também. E assim, você acha que é o Brasil todo? Porque a gente vê que do profissional, quase o Brasil todo torce para principalmente do Nordeste, Centro-Oeste, torce para o Flamengo, né? Na base, é do mesmo jeito? Quando ele vai para os jogos aí, fora do Rio de Janeiro e tal, e tem muita torcida? Ah, sempre tem. Sempre tem bastante. Eu acompanho muito, né, no online, então a gente vê pelos comentários, né? O pessoal coloca de onde está assistindo e tudo. Então você vê que cada canto tem bastante torcedor. Luana, conta um pouquinho pra gente da história dele, assim. Como é que tudo começou? Você que incentivava ele jogar bola, o seu marido, como é que foi que vocês descobriram? Nossa, olha só, o Guilherme tem talento para jogar bola. Como é que foi? Então, a família do meu marido, eles gostam muito de futebol, né? Sempre gostou. Meu marido chegou a jogar, né? Teve assim, quase que foi profissional. Só que na época as coisas eram diferentes, né? Acabou não dando certo, né? Voltou para a cidade. Então já vem ali o amor pelo futebol do pai, né? E quando o Guilherme nasceu, eu falo que desde de pequeno, tudo que ele ia brincar se referia à bola. Era bolinha de sacolinha. Esses dias minha mãe falou, era até limão, ele pegava, ficava batendo, tudo virava uma bola de futebol no pezinho dele. Então, daí a gente já via que ele gostava, mas assim, era aquela coisa, né? Que geralmente menino gosta de futebol, então era uma coisa, ele gosta de brincar de futebol. Então, quando ele começou a treinar mesmo, foi até uma história engraçada, né? Que a gente colocou ele para treinar, que aí que começou ele a declarar realmente, tipo, não, é isso que eu gosto mesmo de fazer, né? E aí, eu sei que você é do Paraná e ele tá lá no Rio de Janeiro, assim, ele começou aí Sim. nas escolinhas, é isso? Aí seu marido, que também foi jogar, ele jogou aonde, seu marido? Aí mesmo, no Paraná? No Paraná. Era um time aqui do Paraná, não me recordo o nome agora, mas aí ele não chegou, era para ele ter ido para outro país na época, aí ele acabou desistindo por questões particulares de família, então ele acabou não indo. E aí o seu marido também incentivou, foi atrás de escolinha para o Guilherme, foi isso? Sempre incentivou. Sempre incentivou, daí assim, a gente costuma brincar, hoje a gente dá risada disso, né? Mas ele começou a treinar porque ele começou a dar trabalho na escola, na pré-escola. Primeiro ele estava apanhando todo dia na escola, né? Aí aquela coisa, gente, meu Deus, o que está acontecendo, né? E um dia o meu esposo falou, não, a partir de hoje você não apanha mais. Você não vai revidar, se você apanhar, você vai defender.
E ele, assim, se transformou, ele começou a bater nas pessoas. E aí, né, a gente era chamado na secretaria da escola, até que ele foi para uma psicóloga. E a psicóloga sugeriu uma atividade física, né? Que foi quando a gente, como ele já gostava muito de brincar, a gente colocou ele na escolinha. Então foi daí que começou realmente, né? Que daí foi treinar, foi dessa história que ele começou os treinos. E ele tinha quantos aninhos nessa época? 5 aninhos. Ah, muito novinho também, né? Sim! Muito pequenininho. Criança nessa idade adora brincar com os outros e quer espaço também para as brincadeiras e tudo Sim. mais, né? E aí, chegando nessa escolinha, o comportamento dele mudou? O que você achou? Aí mudou, totalmente. Ele virou outra criança, assim. Não tinha mais reclamação, aí parece que desestressou, sabe? Sim. E ali virou mesmo a paixão dele. E dali vocês não tiraram mais ele das escolinhas de futebol e tudo? Não. Aí ele começou numa escolinha aqui da cidade mesmo, né? Ficou treinando alguns anos ali. Depois foi surgindo oportunidade, o pessoal da região via jogando, aí chamava para jogar para o time deles, né? A gente foi conhecendo pessoas do meio, mas sempre ele ficou por aqui, treinando na cidade e na região. Aqui que a gente é de Mandaguari, treinava em Marialva, Maringá. E assim, na época, depois quando ele estava um pouco maior, vocês pensaram em fazer uma peneira, algum time, ou nem passava isso pela cabeça, assim? Aí, como ele começou a treinar e foi se destacando, né, as pessoas começaram a ver. Aí o meu esposo também incentivava e via que ele tinha talento mesmo para aquilo, né? Então, aí surgiu várias oportunidades, né, de fazer testes, passar por peneira. Ele chegou a passar em Curitiba, mas aí por questão de moradia e era muito novo, a gente acabou não indo. A gente optou por ficar por aqui. Certo. E aí, daí de repente ele foi chamado, ele passou nesse Azures. Explica um pouquinho pra gente essa história. Sim. Então ele continuou treinando aqui e ele foi para um campeonato em São Paulo. Não vou me recordar agora o nome da cidade. E tinha um olheiro desse clube, Azures, que gostou muito dele, né? Chamou ele para ir para lá, chamou a gente para conhecer o lugar, porque é um clube novo, né? Que o objetivo deles é formar mesmo jogadores. Esse clube fica onde? No Paraná mesmo? É isso? Bem na divisa com Santa Catarina. É Campo Herê. Então a gente foi conhecer o local, né? E aí foi descoberto lá, né? Um olheiro observou ele num torneio que estava lá em São Paulo, não é isso? Isso, aí o olheiro gostou muito dele e chamou para jogar nesse clube. Mas era um clube muito novo, a gente mesmo não tinha ouvido falar, né? Então ficamos muito na dúvida. Mas o Guilherme escolheu ir para lá. Então, né, como era o que ele queria, que a gente sempre falou, se é o que você quer, a gente vai apoiar e vai fazer o que for possível. Então, ele foi para lá. Como eu e meu esposo trabalhamos aqui, o meu sogro sempre acompanhou ele em tudo. Então, sempre viagem de escolinha, treinos em outras cidades. Então, ele sempre estava ali junto com ele. E assim foi também no Azures, né? Para ir para lá ele foi. Como ele não tinha idade ainda para alojar, ele ficou morando numa pensão com uma família que cuidava de jogadores, né? Que estavam lá. Isso ele tinha 13 anos, quando ele ficou lá. Aí foi, se eu não me engano, no final de 2019. Então, em 2020 entrou a pandemia. Aí ele veio para casa, então ele ficou mais, né, nesse ano em casa do que lá. Quando foi no comecinho de 2021, o clube chamou ele para voltar antes que os outros jogadores, né, ele e alguns outros meninos, para eles treinarem com o profissional, assim eles disseram. Então eles ficaram treinando com o profissional do Azures nesse começo do ano.
e depois eles foram encaminhados para fazer o teste lá no Flamengo. Ah, tá joia. Então aí tinham os meninos dos Azures que foram fazer teste. E aí nesse teste ele passou? Sim, ele ficou 2 semanas lá no Rio fazendo o teste e passou, graças a Deus. E aí? Aí depois passou, teve que ir para o Rio de Janeiro. Como é que foi? Sim, foi bem difícil. Quando ele já foi fazer o teste, já foi bem difícil a gente assimilar toda essa informação, porque você pensa, né? Você sair do interior do Paraná pro Rio de Janeiro, que é totalmente diferente. Então, quando eles foram, foi assim, a gente ficou preocupado, né? Porque não conhecia nada, não sabia nada. E quando ele passou realmente, que daí, né, depois de toda a emoção, que você cai na realidade, você pensa, e agora? Foi difícil. Nossa, e assim, quantos anos ele tinha na época que ele passou no Flamengo? Ele foi já para o sub-15 daí, quando ele foi. E aí, 15 anos. E aí ele teve que mudar para o Rio de Janeiro. E como é que foi o esquema? Você foi junto? Como é que foi? Não, ele passou junto com um amigo dele, do Azures também, e era para o meu sogro ir, né? Só que a mãe do Joaquim, no caso, eles são do Rio Grande do Sul, ela foi para lá, ela se dispôs a ficar. Então, eles tinham um apartamento, né? Que eles eram do mesmo empresário. Uhum. Eles arrumaram um apartamento para eles ficarem e, a princípio, ela ficou. Então, ela ficava lá e cuidava dos dois. E você, quando é que você via seu filho? Como é que foi? Depois de uma mudança tão grande, né? Uma distância dessa. Depois de um certo tempo, eu fui mais ou menos no meio do ano para visitar ele. Só que por conta do trabalho, eu conseguia ficar uns 10 dias, 15 dias no máximo, assim. É complicado. Nossa, e ficava nessa distância, assim, meses sem ver seu filho e tal, né? Sim, eu consigo viajar mesmo, né? Igual esse ano eu fui, com certeza é uma vez no ano. Você só consegue uma vez. E a saudade, como é que fica o coração da mãe? Nossa, é terrível. Eu não sei nem expor, assim, esse sentimento, que é uma coisa, assim, que eu procuro não falar muito para as pessoas, porque é uma coisa que eu sofro muito, calada, né? Porque não tem como você expor para as pessoas, tipo, o que você está sentindo. Porque nem todo mundo talvez vai entender. Uns acham exagero, né? Mas é uma dor, assim, que eu falo que é só mãe mesmo para entender, porque você ficar longe do filho, você não saber como, né, que tá as coisas. Então, alguns acham até loucura, né? Nossa, mas como é que essa mãe deixou esse menino de 15 anos ir morar no Rio de Janeiro? Porque quando a gente pensa em Rio de Janeiro, a gente já fica preocupada, né? E aí você até fala... hoje eu ouço isso e falo, meu Deus, você deixou... Ai. Só que no ano passado eu consegui ficar com ele 6 meses. Aí eu saí do meu emprego, né? Eu combinei com a outra mãe pra gente revezar. Então eu fiquei do começo do ano, foi eu e meu filho mais novo. A gente ficou de janeiro até julho. Daí depois ela voltou. Só que aí quando ela retornou, o filho dela foi dispensado. Nossa, e aí? E aí virou aquela coisa de novo, né? Nossa! Eu tinha acabado de voltar para minha cidade, daí transferido já a escola para o meu filho, né, para o Enzo, voltando na rotina, e aí recebemos essa notícia. Nossa. E aí ele mudou de apartamento para uma outra família, que a mãe também está lá, eles estavam sozinhos no apartamento e ofereceu, né, ajuda. Ele está lá até hoje com essa família, graças a Deus, tudo bem. Imagina o seu susto. Nossa! Porque daí você não sabe, e agora, né? Eu vou de volta, o que eu faço, para onde que ele vai? E aí né, a gente fica sem saber o que fazer. E igual eu falo, a questão financeira também pega muito, né? Certo. Mas assim, Luana, não passou nenhum momento na sua cabeça, não, eu vou levar ele para o alojamento?
pro ninho do urubu, né? Como eles falam. Você não passou numa situação como essa, meu Deus, para onde que eu vou levar? Vou levar. Você não realmente não quis levar ele para o alojamento, mesmo nessa situação? É que lá no ninho eles não estão alojando os meninos. Depois do acidente, né, que ocorreu com aqueles meninos, eles não usam o alojamento. Então eles ficam, né, em casas, apartamentos, tem família que foi para lá, mas a maioria dos meninos a família não consegue ir, né, não vai. Então eles acabam ficando assim, ou com outras famílias, né, em pensão, alguma coisa assim. Mas sem o alojamento lá, o ninho, né? Infelizmente, aquela tragédia que aconteceu, né? Que morreram 10 até... Nossa Sim. Senhora, eu não gosto nem de pensar. Meu Deus do céu, foi Deus. muito, muito grave. Quer dizer, não tem mais o ninho e também eles dão um apoio financeiro, pelo menos, para os garotos que não tem onde ficar. Eles ajudam, assim, te ajudam no ajudar a pagar esse apartamento ou não? É tudo do seu bolso, sai tudo do seu bolso. Não, o apartamento era o empresário, né, que dava ajuda, e aí os meninos recebem uma ajuda de custo. E aí para, no caso, que ajuda a custear, né, alimentação, essas coisas que eles gastam daí fora de lá. Nossa, e você... É isso, a forma é essa. E o ninho, então, o ninho do urubu tá vazio, não tem ninguém lá mais. Não fica ninguém. Eles reformaram, né? Tanto que quando eu fui agora esse ano, eu conheci lá o lugar. Tem uma estrutura, nossa, perfeita. Mas eles não alojam. Eles vão assim, quando eles vão concentrar para jogos, né? Aí eles ficam lá, mas morando mesmo, não. Nossa, porque imagina, você, né, que tá no sul, e o menino que vem do Nordeste, de outra região mais longe ainda, aonde fica? E o custo disso? Sim. Né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade cara, como é São Paulo também, né? Para você morar, para você comer e tudo. E para esses meninos, então, quer dizer, é mais um desafio, então, para as mães dos jogadores. Desafio. E quem aceita tem que ficar nesse esquema, então, né? Tem que arcar com as suas despesas, ter só essa ajuda de custo desse jeito. E não tem perspectiva de abrir lá de novo o ninho ou não? Como é que tá, você sabe? Então, que eu saiba, não. Assim, eles não passaram nada pra gente. Só que tem toda uma estrutura ali que eles acompanham, né? Psicólogo, tudo ali do clube. Então, eles visitam a casa que eles estão morando, o lugar para ver quais as condições, né? Então, eles fazem todo esse acompanhamento com os meninos. Não deixa assim, tipo, ficar em qualquer lugar também não. Certo. Eles acompanham tudo. Aí vai psicólogo, assistente social, passa lá no apartamento, vê como que estão os meninos. Sim. E existe esse acompanhamento, então, do Flamengo? Existe, sim. Tem toda uma estrutura ali por trás. Certo, certo. É interessante, né, você contar isso, porque diante da situação que você passou num clube grande, a primeira coisa é, vamos levar para o alojamento, né? Mas nesse caso, nem alojamento você não tem, né? Seria o mais fácil, né? A gente ficaria, assim, mais tranquilo ali, né, que tem tudo, teria tudo no clube. Luana, e como é que ficou a parte de estudo dele? Como é que ele fez para resolver isso? Porque estava aí no Paraná, estudando aí, foi para o Rio. Ele conseguiu estudar? Como é que se organizou isso, à distância? No começo foi difícil encontrar a escola lá, porque não achava vaga nas escolas mais próximas. Então, no começo, eles ficaram estudando online, pela escola do Paraná ainda, até encontrar vaga lá no Rio de Janeiro. Porém, só conseguimos aula à noite. Mas ele estuda. Hoje ele estuda, né? Tá certinho, matriculado. Dá para acompanhar, né? E me fala assim, você à distância, você consegue assim ir nos jogos dele, acompanhar, assim, de vez em quando você vai para o Rio para assistir um jogo ou algum lugar onde o time esteja jogando, ou você vê tudo pela televisão? Como é que é? Tudo pela TV. Eu fui, né, consegui assistir um jogo do Campeonato Brasileiro que eles estavam jogando agora no começo do ano, que eu consegui assistir. Mas do resto a gente consegue assistir um online. Fica ali a família toda aqui na torcida. A gente junta todo mundo em casa para assistir.
E nessa distância, assim, porque é difícil a gente ficar longe do filho, né? Assim, Luana, nunca chegou assim dele ter algum problema lá, dele estar muito chateado, porque o menino fica lá, né? Sendo cobrado, a pressão do treinador, de tudo, né? Que a gente sabe como é que funciona, né? Às vezes está no banco, às vezes está jogando bem, e às vezes também Sim. não está jogando bem e está longe da família, assim. Já chegou alguma vez ele falar, mãe, eu não tô aguentando mais ficar aqui, tá muito puxado, eu não aguento ficar longe de você. Você já passou por alguma situação assim ou não? Ah, já, e principalmente com chateações, assim, que a gente sabe que o futebol é complicado, né? Uma hora você tá jogando, outra hora você não tá, e aquela cobrança, e para eles que são tão novos, né, isso acho que pesa muito. Então a gente acaba conversando muito com ele, porém por telefone. O meu marido, né, conversa muito com ele, dá apoio, passa assim experiência de coisas que às vezes ele já viveu, né? A gente não deixa assim ele desistir, né? Que a gente sabe que é o sonho dele. Então, só que uma hora ou outra isso acontece, né? Fica chateado, às vezes com alguma coisa que acontece e acaba a gente conversando bastante com ele. E quando eu estava com ele também, né? Aconteceu o fato também dele querer ir embora por conta de desânimo, né? Essas coisas. Então, a gente dá o colo a hora que precisa. É porque quem é que dá apoio sempre nesses momentos é a mãe, é o pai, né? E é Sim. isso, né? É sempre assim, essa cobrança. Mas assim, a gente viu, né, que ele já treinou com o profissional, não foi isso? Já. E como é que foi essa emoção? Você chegou assim, poxa vida, cheguei até aí, valeu a pena, né? Você vendo ele treinar, o que você acha? Nossa, o primeiro dia, né, que ele veio contar pra gente, que ele ficou assim, fazendo suspense, né? Tem uma coisa para contar, tem uma coisa para contar. Quando ele falou que pra gente tipo assim, é uma felicidade, né? Você saber que seu filho treinou com um profissional que teve ali, é uma experiência única para ele, assim, é o que muitos meninos querem, né? Então a gente com certeza se alegrou com ele, foi muito gostoso, um orgulho assim pra gente. Muito legal. E ele gostou bastante desse treino aí com o profissional, porque Bastante. eu vi lá no post que tava lá o Felipe Luiz, né? O Davi Luiz, Sim. né? O Vidal, estavam todos eles lá treinando e tudo, né? Depois da primeira, acho que ele já foi mais umas 2, 3 vezes treinar. Acontece sempre deles chamarem os meninos da base para fazer esse treinamento. E assim, tem possibilidade dele estrear? Como é que tá no profissional, assim? Estamos na expectativa, né? A gente sempre fica ali torcendo para que isso aconteça. Ele já assinou o contrato profissional dele, né? Continua jogando na base no Sub-17, porém ainda não sabemos quando isso vai acontecer. A gente espera que logo. Porque depois ele vai para o Sub-20 também, né? E o Sub-20 já é mais demorado, são praticamente 3 anos, né? Ou se for antes e tudo, né? Quer dizer, você ainda tem uns longos anos dele distante de vocês, né? Sim. Você pensa nisso, não? Eu costumo falar para as pessoas que eu procuro não raciocinar muito a situação que eu tô, porque quando eu paro para pensar assim, realmente, meu Deus, né? Meu filho tá lá a quilômetros de distância, nossa, vai dando uma angústia, assim, uma coisa inexplicável. A nossa vontade é estar perto, né? Eu quero que isso aconteça logo, que a gente consiga e, né, ficar todo mundo junto, família mesmo, para amenizar isso. Então, mas assim, você como mãe de boleiro, né? Assim, esse problema da distância, do filho, de ficar longe, mas aí você pensa, poxa, meu filho, ele tá treinando, tá jogando, né? Num time tão grande, né? Importante quanto é o Flamengo, né? Isso te consola um pouco ou não? Quando você para pensar. Em questão de filho, acho que nada consola, né? Assim, eu falo assim, que o que me deixa bem é ver que ele está bem, que ele está fazendo porque é o que ele quer, é o que ele sempre sonhou, não é uma coisa assim, fica aí, sabe? Não, ele fala, mãe, é o que eu quero. Então, assim, o que consola é ver que ele está bem,
né? Porque a distância machuca demais. E ele vai em casa, ele tem, porque a gente sabe que a vida de jogador é muito corrida, né? Com viagens, né? Com jogos direto e tal. Ele consegue ir aí na casa de vocês no Paraná ou não? É muito difícil? Muito difícil, só agora nas férias, né? Que é o que a gente mais espera. Que é no final do ano, quando termina os campeonatos, que eles entram de férias, aí ele fica em casa. Aí consegue passar o Natal e o Ano Novo junto, assim, com vocês? Isso, aí consegue. Aí ele fica de dezembro, aí geralmente vai embora no final de janeiro. E aí tem todo aquele período, aí umas 2 vezes por ano você vai para o Rio. Aí a gente tenta fazer isso, né, para amenizar um pouco. Eu falo que a sorte é que a gente tem hoje a tecnologia, né? Porque se não fosse isso, eu fico pensando como que era antigamente. Que os jogadores iam, né, novos, sem saber para onde ia ficar. Nem quero pensar nisso. Não tinha nem notícia, né? Porque como é que faz, né? Você não vê, porque agora, com a tecnologia, você ainda vê o rosto do seu filho, você vê se ele tá bem, se ele não tá, conversa sempre, Sim. né? Então, você consegue ainda ter isso, né? Mas, Luana, me conta o seguinte, e você tem um outro filho, Enzo? Tenho. Que também quer ser jogador. Também quer ir pro mesmo caminho. Quer ir pelo mesmo caminho, né? E menina, e aí? Como é que é esse coração de mãe? Nossa, eu falei esses dias que eu torci tanto para ele não gostar de bola. Você torceu? Mas não teve não teve jeito. Menina. Ele quer ser jogador também, quer seguir o caminho do irmão. Sei. Nossa Senhora. E aí, me conta, e como é que é? Você vai apoiar também ou não? É mais um que vai voar? Preciso, né? Porque agora eu fiquei numa situação complicada, pensa. Um foi, aí agora o outro quer a mesma coisa. É difícil. É difícil, né? A minha vontade é falar, não, fica aqui. Ai, menina, mas estamos quase chegando aqui no final também, né, da nossa conversa e tudo. E assim, me fala, valeu a pena estar passando por tudo isso? Quando você para pensar em tudo, como mãe de jogador? Eu acho que vale por ver ele bem, sabe? Por ver que ele está se realizando, né? Está realizando uma coisa que ele sempre falou para a gente que era o que ele queria. Então, acho que no final, né, acaba valendo a pena você ver que ele não está formando só o jogador, né? Ele está formando um homem também, está tendo um caráter, né? A gente vai vendo as mudanças, acompanhando. Então, acho que isso acaba valendo a pena, sim. Por mais que seja sofrido. A posição dele lá é volante. A gente sabe que tem uns ótimos volantes lá no Flamengo, assim, para ser mãe de jogador. Quais são as qualidades que precisa? Porque tem que ser ter muita persistência, que nem você, né? E essa distância também, né? Aguentar muita coisa assim por causa do filho. Como é que você se sente como uma mãe de jogador? Olha, eu falo assim que é igual você ser mãe, né? Ninguém nasce sabendo. Você vai sendo inserida ali nesse ambiente e você acaba aprendendo ali na marra, né? O que fazer, como você lidar com aquilo, e muitos aprendizados, coisas que eu nunca imaginava como eram as coisas, né? Porque você pensa assim, vai jogar futebol. Mas as coisas não é só isso, né? Então você acaba aprendendo muito ali no processo também, junto com eles, né? Então eu acho que você vai desenvolvendo junto, não tem assim uma característica específica, não. Ele já falou para você assim de algum sonho que ele tem, os planos do seu filho? O que ele pretende como jogador? Ele quer agora, né, estrear no profissional e ele sonha em jogar fora também, fora do país. Também é isso, é um dos sonhos dele. E estrear no Flamengo. Sim.
Continuar lá no time. Estrear no profissional, continuar, sim. Se destacar e tudo. Ó, a gente está quase chegando ao final aqui, né, do podcast. E a gente tem muitas mães, sabe, Luana, que escutam, assim, o nosso podcast, tudo, assim. E tem todos os tipos de mães, tá, Luana? Tem aquelas que o filho está começando lá, tá no sub-11, tá, ainda tem uma longa jornada, né? E também tem aquelas que o filho está quase desistindo, ou que já foi dispensado de clube, ou está procurando outro lugar. E tem os no sub-20 que querem estrear, não conseguem, assim. Que conselho você dá para todas essas mães? E como você, né? E tem essas mães também que ficam longe dos seus filhos por causa do futebol, né? Que conselho você dá? Eu acho que a persistência, né? É você lutar mesmo pelo que você sonha. É o que eu sempre falo para ele, né? Se é o que você quer, você precisa fazer o que é preciso, né, dentro daquilo. Então, é continuar treinando, é continuar se dedicando. A gente sabe que tem muita renúncia que tem que fazer, né? Então, é o caminho. É não desistir, né? Você tentar ao máximo para depois, lá na frente, você pensar, não, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, né? E ter a consciência, assim, que fez tudo o que queria, né? O que precisou. Então, acho que é isso, é não desistir mesmo, ter persistência, acreditar que Deus está ali abençoando, né? Que se Deus quiser vai dar tudo certo. Luana, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei, viu, da sua história, de você contar, né, que apesar de estar longe do seu filho, você está apoiando, está aguentando firme essa distância também, né, que eu sei que é muito difícil, né, assim, da gente ficar longe do filho, mas você também está apoiando um sonho do seu filho, assim, achei muito bonito mesmo. Olha, desejo uma boa sorte para vocês também, que dê certo lá, que ele faça muito sucesso, viu, o Guilherme lá. Muito obrigada. No Flamengo, viu? E tudo de bom. E sorte também, né? Pro pequenininho, né? Pro Enzo. Tá começando. Obrigada. Eu que agradeço vocês, né? E desejo o dobro para vocês. Que Deus abençoe também. E boa sorte com seus 2 jogadores. Obrigada. Olha, um grande beijo, viu? Fica com Deus. Amém. Você também. Tchau. Tchau, tchau.